For falar hoje de automação, seja no contexto mais simples, ou seja, no contexto mais complexo, né, industrial, você vai ter que ter algum sistema que vai ser um controlador. O CLP ele foi desenvolvido para a indústria, obviamente, porém, quando a gente fala de controladores, esse controlador ele pode ser de várias formas. Então, na sua casa, por exemplo, quando você está mexendo no seu computador, você tem uma unidade de processamento aí, né, que é chamada de CPU. A ideia do CPU qual que é? Ele vai receber informações, essas informações vão vir dos periféricos do próprio computador, seja teclado, seja mouse, seja câmera, pode ser, né, via dados também na internet. Ele vai receber essas informações, vai processar. Esse processamento é feito em função de algum programa que já foi pré-estabelecido anteriormente, para uma determinada função. Ele vai reproduzir o resultado também via algum periférico. Então pode ser via som, pode ser pela tela, em forma de imagem. Hoje está falando muito em automação residencial também, a famosa domótica, né? Que é você ter na sua casa vários pontos que podem ser controlados via uma central. E essa central pode ser um tablet, pode ser um teclado aí que fica, né, fixo em algum ponto específico, pode ser o seu próprio celular. Os controladores já estão presentes também no dia a dia de algumas casas. Mas o contexto aqui da disciplina, a ideia é indústria. Beleza? Então, o CLP que a gente vai falar aqui, que é o controlador lógico programável, a ideia é ser usado na indústria. Hoje na indústria, numa planta industrial em geral, né? O CLP ele surgiu na indústria automobilística justamente pela deficiência que tinha-se lá com questão a respeito da versatilidade, né? Então, o sistema é muito pouco versátil, porque toda a lógica era feita via relé. Naquela época foi um avanço assim, exponencial. Daí que o negócio fluiu mesmo. Então a BNT fala, ela define o PLC como sendo equipamento eletrônico digital, contendo hardware e software. Isso aqui vale a pena a gente falar que hardware vai ser o quê? Vai ser a parte física do seu sistema, tá? Então o PLC ele tem uma parte física envolvida. E software vai ser a parte virtual, por assim dizer. Vai ser, por exemplo, o programa que você fez lá, né, e instalou no seu PLC. Aí tem os drivers, tem a parte de comunicação também, que já fala um pouquinho mais para frente. E eles são compatíveis com aplicações industriais. A norma NEMA fala também que o aparelho eletrônico digital utiliza uma memória programável para armazenamento interno de instruções para implementações específicas. Essas instruções aqui, ó, é o usuário que vai fornecer, tá? Caso vocês que vão programar, desenvolver instruções para o PLC implementar de acordo com o sistema. E essas instruções são o quê? Lógica. Essa lógica que é exatamente o que a gente viu no finalzinho da matéria anterior, né? Da parte digital lá. Que é o quê? Lógica end, lógica ou sequenciamento, por exemplo, aqui acionamento em cascata. Temporização, e temporização pode ser feita via programa, não necessitando mais de um equipamento físico para fazer a temporização. A temporização pode ser feita via software, contagem via software também. Então, eu não preciso mais de um relé para fazer a contagem. Contagem que eu estou falando aqui é uma espécie de acumulador, tá? Por exemplo, toda vez que passa um sensor indutivo lá, o capacitivo sente alguma coisa passando, ele incrementa aqui, né? Então, é um sistema acumulador. No caso do PLC, essa contagem pode ser feita via software. Então, eu vou colocar um sensor na entrada do PLC e internamente eu vou fazer uma instrução de contagem. Então, toda vez que aquela entrada receber um sinal, a minha instrução de contagem vai receber esse sinal e vai incrementar na estrutura, certo?
E aritmética, né? Instrução aritmética, aí já entra as equações básicas, né? Multiplicação, divisão, soma e subtração. Essas instruções aritméticas aqui são muito usadas para calcular parâmetros em sistemas que utilizam intervalo. Então, para você saber o intervalo aí entre dois limites, você faz o valor final menos o valor inicial, né? Aí você tem o valor do intervalo. Isso pode ser obtido através de uma instrução aritmética. Bom, aí fala que isso tudo, né, essas instruções, hardware, software, são para controlar através de módulos de entrada e saída vários tipos de máquinas ou processos. Quais são os dois tipos de entrada que eu tenho no PLC? As duas entradas que a gente tem aqui no PLC vai ser as entradas do tipo digital e do tipo analógica. E as saídas que eu vou ter no PLC é a mesma coisa. Eu vou ter saídas lá relé, que são saídas digitais, e posso ter também saídas analógicas. O PLC ele vai entrar tanto com entradas analógicas digitais e também vai fornecer saídas que são analógicas ou digitais. A ideia do CLPI, quando ele foi inventado lá na indústria, lá na automobilística, a ideia, igual a gente já falou também, era ser facilmente programado e reprogramado, de forma que tudo que precisasse ser modificado, eu modifico basicamente só no software, e ser de fácil manutenção. Lembrando que essa fácil manutenção aqui, quanto menos componentes você tiver e quanto mais fácil for de você identificar o erro, tirar o componente, dar manutenção e colocar o sistema de novo para rodar, quanto mais rápido for isso, mais eficiente vai ser a nossa manutenção, né? Então, como em um sistema com PLC as coisas estão integradas, por assim dizer, talvez seja mais fácil da gente trabalhar na manutenção, né? Diferente de um sistema que utiliza relé. Imagine que você tem lá 200 relés lá para executar a mesma função do CLP. A manutenção desses caras aí vai ser muito mais complicado. Além da frequência também, né? Quanto maior for a frequência da manutenção, mais gasto você vai ter. Isso não é interessante. Então, a ideia do PLC é operar em ambientes industriais, igual eu falei, ele foi desenvolvido para isso, então eu preciso contar aqui com robustez. Eu não posso ter um CLP que seja muito frágil. Por quê? Porque para operar em ambientes industriais tem que ter robustez. E outra coisa também é com relação à confiabilidade. O que é confiabilidade? É funcionar de acordo com a demanda, né? É deixar o sistema com uma confiabilidade boa. Quer dizer que da forma que eu programei lá, que eu projetei que o meu CLP funcionar, ele vai funcionar de acordo com a demanda que está envolvida. Tem da falha. Fisicamente menor que sistemas a relés, talvez aí um CLP tradicional seja menor aí que, se você colocar lado a lado assim, né? Talvez uns 3 relés juntos assim já deu o tamanho de um CLP, né? E esse CLP pode fazer a função talvez até de, sei lá, centenas de relés, né? Condição de ser interligado a um sistema central de coleta de dados. Isso aqui é extremamente importante, porque o CLP ele gera dados. Então, se eu quiser coletar esses dados de alguma forma, eu preciso interligar esse CLP a um banco de dados ou né? Ou a um sistema de supervisório. Se você vai na sala de controle de alguma outra indústria aí, né, que tenha PLC operando, você vai ver que existe um sistema supervisório, onde uma tela animada com desenho mesmo lá, desenho de uma lâmpada, desenho de um motor, desenho de uma correia, ela comunica de forma direta com o seu CLP. Então, toda vez que o seu CLP muda de estado lá, ele manda um sinal para esse software do supervisório, e o supervisório muda a animação dele também. Então, toda vez que o CLP aciona o motor, na telinha lá animada, né, você vê um motorzinho lá acionando também. Por exemplo, né, se o relé de proteção atuou lá, o CLP manda um sinal e na tela aparece uma indicação verde lá, ou vermelha,
indicando que o sistema precisa de manutenção. Então, essa questão de monitoração dos dados é de extrema importância. E se você quiser coletar esses dados e guardar em algum lugar, você precisa ter um banco de dados. Então, por isso que existe um estudo aí, né? A gente precisa conhecer um pouco sobre redes industriais também, porque tudo isso aqui acontece via protocolo de comunicação. Como que as coisas conversam na indústria, né? Como que o seu CLP conversa com o seu computador? Como que o seu CLP conversa com outro CLP? Como que o CLP conversa com o sistema supervisor? Isso tudo é interligado via rede. E a forma como que os dados trafegam numa planta industrial talvez seja de interesse para nós aí. Então, quando a gente vê esses protocolos de comunicação aí, Ethernet, Profibus, Fieldbus, né, RS-232, RS-485, USB, tudo isso, todos esses aí são protocolos de comunicação. E cada protocolo de comunicação tem uma forma específica dos dados saírem do emissor e chegar no receptor, ou em mais receptores, né? Então, isso também é um ponto de interesse para nós. A ideia também é que o PLC tivesse um preço competitivo com sistemas a relés e de estado sólidos usados até então. Só uma observação: relé de estado sólido, os relés tradicionais eles são feitos com contatos eletromecânicos. Então, existe um contato lá físico que abre e fecha. Beleza? O relé de estado sólido, a ideia dele é o quê? É trabalhar com um dispositivo semicondutor que você não tem contato que abre e fecha, né? Você tem a parte eletrônica ali que permite ou não a passagem de corrente. A gente pode fazer analogia com o diodo, né? Lembra que o diodo é uma chave unidirecional. Se você manda um sinal lá acima de 0,7 volts, ele permite que a corrente passe, não é assim? Chave unidirecional. E o diodo não tem contato abrindo e fechando. Relé de estado sólido trabalha com o mesmo princípio semicondutor. Tem um sistema semicondutor nele lá. Quando você manda um estímulo em um determinado terminal, ele permite que o outro lado transporte a corrente elétrica. Só que, claro, né, relé de estado sólido aqui, a gente está falando de corrente aí de centenas de amperes, né? Ou de dezenas de amperes. Então, é um equipamento que ele é um pouco maior e permite que passe correntes lá bem altas. Beleza? Então, relé de estado sólido é interessante porque não tem contato físico, tá? Aquele contato palpável, por assim dizer. Ele tem condição de condução e condição de não condução. Isso é feito por meio das pastilhas semicondutoras internas que ele tem. Tem algumas vantagens e desvantagens do relé de estado sólido e vocês podem dar uma pesquisada depois aí, tá? Por exemplo, comparação de contator com relé de estado sólido. Fala lá, vantagens e desvantagens de cada um. Aí vocês vão ver que com relação ao aquecimento, com relação à vida útil, com relação à confiabilidade. Beleza? Se tiver interesse, dá uma pesquisada nisso aqui, que também é interessante. Bom, então a primeira empresa que desenvolveu o CLP